Então, mais uma vez, sejam todas e todos muito bem-vindos aqui. Vamos abrir nossa edição de hoje do 360, tratando do caso Master, a resposta para o aceite ou não de um acordo de colaboração premiada de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro que era sócio do Banco Master, deve sair até o próximo dia 12, de acordo com a apuração do analista de política da CNN, Matheus Teixeira. A Gabriela Veras vem ao vivo conosco, direto de Brasília, nos trazer mais informações e toda a expectativa que gera esta nova proposta de colaboração com a Justiça feita pela defesa de Daniel Vorcaro. Gabriela, boa tarde, bem-vinda. Você também, muito obrigada, viu? Boa tarde a você que está aqui na nossa companhia. Pois é, há uma expectativa muito grande, especialmente porque o penúltimo, na realidade, acordo feito pela defesa de Daniel Vorcaro foi negado, né, pelas autoridades aí responsáveis pela investigação. A gente relembra aqui que, de acordo com a justificativa, a partir dessa rejeição, eles acreditaram que Daniel Vorcaro não tinha falado tudo o que sabia e que o que foi apresentado inicialmente já era de conhecimento da Polícia Federal e por isso essa rejeição. A gente relembra que essa questão foi elaborada pela defesa de Daniel Vorcaro no início desta semana. Agora caberá à Procuradoria-Geral da República e também à Polícia Federal definirem se de fato será aceita ou não, como você bem disse agora há pouco, até o próximo dia 12, como é a apuração do nosso colega analista Matheus. Então a expectativa é essa, que nesses próximos dias a gente já tenha aí, portanto, um posicionamento das autoridades com relação a essa nova proposta apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro. Mas aqui, Yuri, a gente relembra também para quem está nos acompanhando um pouco desse passo a passo, né, desse processo com relação à delação. A gente relembra que, por mais que a PF e a Procuradoria-Geral da República eventualmente aceitem esse acordo, isso ainda precisa ser homologado pelo ministro André Mendonça, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo caso do Banco Master. Nessa etapa, o ministro vai avaliar se há legalidade, voluntariedade e também regularidade no esboço do acordo. Caso ele entenda que não há nenhum desses requisitos, essa proposta pode ser rejeitada. Caso ele entenda que sim, novos fatos, né, foram trazidos por Daniel Vorcaro, pela defesa dele, ele pode aí dar prosseguimento, pode homologar essa delação e aí, a partir desse momento, o Supremo Tribunal Federal vai analisar qual vai ser a pena de Daniel Vorcaro, se vai ser diminuída ou não, qual benefício ele vai receber por firmar esse acordo de delação. A gente relembra aqui que tudo isso precisa passar pelo aval, né, do Supremo Tribunal Federal, como eu disse, delação. Nosso sinal, a gente está com uma pequena falha ali no sinal da Gabriela Veras, mas o essencial ela trouxe aqui. Qualquer complemento, assim que a gente retomar a conexão, ela volta aqui conosco ao vivo na programação aqui da CNN. Mas a Larissa Rodrigues também está em Brasília e se junta a nós aqui neste plantão de feriado de Corpus Christi. Larissa, boa tarde a você. O foco total da Polícia Federal é justamente nesta nova proposta de colaboração de Daniel Vorcaro. E até uma reunião que estava prevista com advogados do ex-banqueiro acabou sendo desmarcada. O que isso nos diz? O que você apurou? Larissa, boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, Yuri? Boa tarde para você e para quem acompanha a gente. A informação que chega é que a Polícia Federal realmente está debruçada, foi essa palavra que me passaram, nesse material. São muitas páginas, segundo a gente vem apurando aqui, Elijanas Maia, também nessa força-tarefa, e o quanto esse material precisa ser checado. Havia uma expectativa, Yuri, de que ontem, quarta-feira, a primeira reunião depois da entrega desse esboço de uma delação, digamos assim, acontecesse entre a força-tarefa montada na Polícia Federal, que está com esse caso, os investigadores, os delegados e a defesa de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Mas que, por fim, a Polícia Federal preferiu desmarcar esse encontro de ontem e remarcar para a semana que vem, ainda não há data concreta de qual dia seria, porque antes quer ter acesso a tudo que foi relatado
por Daniel Vorcaro nessa documentação. Trouxemos ontem ao vivo aqui no 360 que essa segunda tentativa de delação foi entregue pela defesa de Vorcaro na segunda-feira, mas já na terça-feira veio uma espécie de adendo, de um complemento. Isso, segundo eu apurei, chamou a atenção de alguns membros ali da Polícia Federal. Por que não veio o material todo junto, sabe? É esse tipo de questionamento. O que teria ficado de fora? Por que veio alguns detalhes depois? Jonas Maia traz para a gente que seriam pequenos detalhes nesse complemento, mas que isso, de fato, acaba acendendo um alerta na Polícia Federal, porque ainda há aquele pezinho atrás, principalmente por conta do primeiro processo ali de tentativa de delação. Semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, a Polícia Federal negou o primeiro esboço de delação entregue pela defesa de Daniel Vorcaro. Até então, o entendimento é que teria faltado informações cruciais, que ele estaria escondendo algumas informações, incluindo nomes de políticos e nomes importantes. Agora, o que a gente escuta, pelo menos essa é a expectativa da Polícia Federal, é que haja mais elementos ali fortes e contundentes nessa delação. Mas que antes da Polícia Federal se entender se de fato isso está acontecendo, que vai ter esse prazo ali de checagem de informação antes de se encontrar com a defesa e partir para um segundo momento do processo do acordo de delação premiada. Vale a gente lembrar, Yuri, antes de devolver para você, que qualquer processo de colaboração premiada, ele passa por um pente fino ali da Polícia Federal ou de qualquer outra organização que faça parte deste acordo. Não basta, Daniel Vorcaro, trazer informações. A Polícia Federal faz 2 movimentos. Primeiro, checar se essas informações são contundentes, investigar mesmo se fazem sentido aqueles nomes ou informações que Daniel Vorcaro está apontando. E nessa tentativa de acordo específica, há um entendimento da Polícia Federal que a própria instituição já avançou muito com investigações, tanto que a gente teve diversas operações envolvendo até o nome, por exemplo, do ex-senador Ciro Nogueira, depois teve o vazamento de alguns áudios também envolvendo ali aquela tentativa de filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, de fato, já tem muito material à Polícia Federal. Para a Polícia Federal dar o ok e depois seguir, Procuradoria-Geral e o próprio Supremo, para esse processo de colaboração, tem que ter novidades confirmadas pelas investigações nessas tantas páginas de delação ou de um esboço de delação entregue pela defesa do ex-banqueiro. Yuri. E fica toda a expectativa, claro, do quanto esse conteúdo de fato vai ajudar as investigações ou não. Larissa, muito obrigado por enquanto. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro acelerou essa apresentação de nova proposta de delação para tentar evitar a transferência para uma cela comum na Superintendência da Polícia Federal, como aconteceu pouco após a PF ter rejeitado a primeira versão da colaboração premiada que havia sido entregue aos investigadores. O analista de política da CNN, Matheus Teixeira, traz a apuração sobre o que motivou essa entrega de uma nova proposta de delação. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro acelerou a apresentação da segunda proposta de delação premiada para tentar evitar eventual nova transferência a uma cela comum. Isso havia ocorrido em 18 de maio, logo após a Polícia Federal rejeitar a primeira proposta de delação premiada apresentada pelo ex-dono do Banco Master. Na avaliação da Polícia Federal, essa primeira versão da delação blindava aliados, não revelava todos os crimes cometidos por Daniel Vorcaro e, por isso, não merecia ser aceita. A Procuradoria-Geral da República também não aceitou, mas, diferentemente da Polícia Federal, decidiu continuar as tratativas, continuar a negociação. Pouco depois, a Polícia Federal voltou para a mesa de negociação. O ministro André Mendonça autorizou o retorno dele à Sala de Estado-Maior, como é chamado, um espaço reservado dentro da Superintendência da Polícia Federal. Portanto, ele ficou 4 dias em uma cela comum e voltou a esse espaço mais privilegiado para os detentos que estão na Polícia Federal. E agora, a ideia da defesa é justamente evitar que ele volte para a cela comum ou mesmo seja transferido para algum outro presídio. Para isso, no entanto, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República devem, ao menos, ter uma avaliação positiva sobre a segunda proposta de delação premiada apresentada pelo ex-banqueiro. Caso haja nova frustração, é pouco provável que ele consiga continuar em um local mais privilegiado, muito menos conseguir
uma eventual transferência para a prisão domiciliar, que ao fim e ao cabo é o objetivo dos advogados de Daniel Vorcaro. Fato é que atualmente ele apresentou a segunda proposta, segundo investigadores, a CNN apurou, é uma proposta mais robusta, teria trazido novos nomes, novos elementos, mas tudo isso ainda está sob estudo, ainda não há uma resposta definitiva dos investigadores. Depois dos investigadores, caso eles aceitem a delação premiada, ainda caberá ao relator, o ministro André Mendonça, dar uma resposta final e decidir se homologa a delação ou se não homologa. Em homologando, pode vir um alívio de pena e também um alívio da situação da prisão preventiva que ele vive no momento. Daniel Vorcaro é considerado líder da organização criminosa. Segundo a Lei 12.850 de 2013, ele não pode ter um perdão total de pena, mas sim, após a delação, ele pode ter um perdão parcial, ou seja, se ele seria condenado a muitos anos de prisão, essa condenação pode ser reduzida, e também o tratamento com ele no curso do processo, enquanto ainda não transitou em julgado, não chegou à condenação, também pode ser um tratamento mais benéfico, como, por exemplo, a ida para uma prisão domiciliar, que é o objetivo da defesa.